governador Romeu Zema sentou ao lado do presidente Lula para poder aprovar esse absurdo aqui. Secretário Luiz Cláudio, eu gosto que as pessoas saibam que eu sou inimigo da esquerda. Eu detesto a esquerda política. E, sinceramente, se depender de mim, eu faria de tudo para derrotá-los. E eu quero que os líderes comunistas desse país sejam presos e que a gente jogue a chave fora. Assim como eu sou inimigo da esquerda, o governador Romeu Zema é inimigo dos servidores públicos. Só que ele não assume, como eu assumo. E ele acaba cometendo alguns erros por causa do ódio que ele tem aos seus inimigos, né? E eu vou citar aqui um personagem muito sábio, que falava o seguinte: jamais odeie o seu inimigo, pois o ódio cega o raciocínio. Por ódio aos servidores públicos, que em sua esmagadora maioria não votam no Zema, o Zema prejudica a população de Minas. E ele se volta até mesmo para o governo do Lula lá. Por que que a esquerda está tão calada agora em relação ao regime de recuperação fiscal? Por que que os parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB e outros dessa casa já não estão falando mais nada? População de Minas Gerais. É porque o governador Romeu Zema sentou ao lado do presidente Lula para poder aprovar esse absurdo aqui. Eu não preciso esconder essa realidade da população, porque eu não estou com o Zema e muito menos com o PT. Fala que é um grande gestor. Teve 4 anos governando durante o governo Bolsonaro, que estava ali à disposição para ajudar o Estado de Minas. Ele nada fez para resolver o problema do regime de recuperação fiscal. Nós, como homens públicos, como políticos, devemos lutar contra o estelionato eleitoral. Sabe o que é o estelionato eleitoral? É na época da campanha, você fazer promessas e depois, após assumir, jamais cumpri-las. Ele prometeu recomposição anual de perdas inflacionárias. Ninguém o obrigou a falar isso, meu Deus. Ninguém o obrigou. Agora ele fala que vai ter só um aumento de 3%, uma recomposição, obrigado, de 3% em 2028. Isso significa que, para prejudicar o servidor público, o Romeu Zema está o prejudicando em quase 50% de perda salarial em 9 anos. Quem paga essa conta é o povo, porque hoje só o número de homicídios no ano passado, o desse ano está aumentando mais, viu, secretário? O aumento foi de 25%. Todos os crimes violentos estão aumentando. Eu recebo reclamações todos os dias de pessoas que vão ao meu gabinete e falam: eu estou tendo problema com criminalidade no meu comércio, eu estou tendo problema no meu bairro, que tem estuprador que está solto lá. E as pessoas estão morrendo porque não tem policial na rua. O efetivo está acabando. Não existe segurança pública sem policial fardado na rua para fazer o seu trabalho. O governador Romeu Zema perdeu todos os servidores públicos. A única classe que poderia estar ao lado dele, dos servidores, é a segurança. Por quê? Porque enquanto a esquerda gosta de bandido, a direita gosta de policial. Isso é tão óbvio. Mas ele conseguiu perder até mesmo os policiais, porque com o microfone, o Romeu Zema é o político perfeito, tanto que eu votei nele. Mas com a caneta, lá dentro da sala dele, longe do microfone, é só pancada. Esse regime de recuperação fiscal, sempre que eu faço esse discurso, alguém aparece e fala o seguinte: mas o que você faria no lugar do governador? Gente, a coisa mais errada que existe é quando alguém tenta atacar o empresariado que leva esse país nas costas, trabalhando, gerando renda. E aí, eles falam o seguinte: o Romeu Zema está tratando o Estado de Minas Gerais como se fosse sua empresa. Isso é mentira. Nenhum empresário no mundo faria um regime de recuperação fiscal. Tem uma dívida de 165 bilhões, ele vai pagar 104 bilhões de serviços da dívida. Serviço da dívida é outro nome para juros, tá bom? Porque no serviço público a coisa é diferente, é juros. Ele vai ficar 9 anos pagando 104 bilhões de juros sem abater um único centavo da dívida principal. Então ele vai ver em 9 anos essa dívida crescer de 165 bilhões para 210 bilhões. O governador jamais faria isso com as empresas Zema. Empresário nenhum no mundo trataria a sua empresa dessa maneira. E agora o secretário vem aqui, Luiz Cláudio, e fala do Propag. Os senhores do governo Zema jamais se preocuparam com o Propag. Jamais. Isso aqui nasceu dentro dessa casa, pelas mãos do nosso presidente. Eu reconheço o trabalho do deputado
Tadeu Martins Leite, que ele idealizou o Propag e levou para Brasília. E que é uma alternativa que vai poupar o servidor público e principalmente o povo mineiro. Porque quem paga a conta do Estado, já que o Estado não gera renda, somos todos nós, da população, através da nossa arrecadação de impostos. Mas eu quero só fechar esse discurso, lembrando que o servidor que está sendo sacrificado não é da elite. Tá? Quando o Romeu Zema fala que é contra o servidor, ele não está lutando contra os supersalários. Ele está colocando essa conta no rabo do soldado, da professora, da técnica de enfermagem, é sempre a base. Podem ter certeza, o alto salário do funcionarismo público está garantido por esse desgoverno dessa falsa direita chamado Romeu Zema. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais.